Nada do retiro. Está todo mundo muito feliz? Vamos nos acalmar, né? Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, Pai, te engrandecemos, porque sabemos que o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o Deus que cuida de nós, Pai, que tem nos dado muita alegria, Pai. O Senhor tem prazer em nos conceder toda essa alegria, Senhor. Pai, nós te agradecemos pelo retiro que nós tivemos neste final de semana, Senhor. Os nossos corações encontram-se exultantes, Pai, encontram-se alegres, Senhor. Pai, nós te pedimos agora, Senhor, que o Senhor venha ministrar no coração de cada uma dessas irmãs, Pai. Que o Senhor venha falar, Pai, com elas, curar as feridas, Pai. Curar aquilo que precisa ser curado, Pai. Senhor, nós sabemos que por nós mesmos nós não fazemos nada, mas o Senhor, Pai, é quem irá curar, Pai. Não somos nós, Pai, mas sim o Senhor, o Teu Santo Espírito, Pai, que habita dentro de nós, é quem vai fazer esta obra. Pai, tira todo engano, Pai. Abre, Pai, a visão espiritual de todas nós. Senhor, tira todos os tapões dos ouvidos. Tira, Senhor, toda arma forjada, toda armadilha do inimigo, para que nós não consigamos ver o que está acontecendo, Pai, que caia por terra agora, em nome de Jesus. Senhor, envia Teus anjos, Pai, Teus anjos guerreiros, Pai, Teus anjos libertadores, Pai, para que a Sua obra, Pai, seja completa. Senhor, precisamos ser saradas, Senhor. Saradas para poder sarar quem vem chegando, Senhor. Precisamos, Pai, estar tratadas, Senhor. E só o Senhor é quem pode fazer isso. Senhor, cuida da Sílvia, da sua família, Senhor, que tanto tem se disposto a nos ensinar, Pai. Que o Senhor possa cuidar, Pai, da Sílvia, tirando toda a canseira, Pai. E, Senhor, dê sabedoria a ela cada dia mais, Senhor. Que ela possa cumprir o que o Senhor tem para a vida dela, Senhor. Nós oramos, Senhor, e agradecemos no nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor, amém. Boa noite, minhas irmãs. Glória a Deus, porque o Senhor nos fortaleceu para estar aqui, né? Nesse dia. A gente tem falado sobre identidade de uma maneira, né, mais dinâmica, aplicando assim para as nossas reações e ações no dia a dia. E aí a gente falou muito sobre uma identidade primária, que é o quê? Nossa identidade, quem nós somos? Filhas. Filhas de Deus. Adotivas, lembra Efésios? Antes da fundação do mundo, o Senhor nos predestinou para sermos filhas. Essa é a identidade primária. Essa é a identidade que nenhuma circunstância pode mudar, nada que aconteça, nada que alguém fizer, absolutamente nada pode mudar essa realidade. Somos filhas. Só que aí a gente também tem que falar de identidade secundária, que é porque eu sou filha, né, adotada, com direitos legítimos, herdeira com Cristo Jesus. O Senhor me chamou e me predestinou para boas obras, para que eu andasse nelas. Isso envolve a realidade de que eu recebo dons, de que eu recebo capacidades, de que eu recebo habilidades e de que eu tenho características particulares. Isso envolve a maneira como Deus planejou a minha personalidade, a maneira como Deus planejou o meu jeito de ser, em tantos aspectos. E é por causa disso, por causa dessa identidade secundária, que a gente vai falar um pouquinho hoje de temperamentos. Na verdade, a gente já tinha falado um pouquinho lá nos dons, mas aí chegou bastante meninas novas, né? Então a gente vai visitar um pouquinho esse tema, temperamentos. Quem conseguiu fazer lá o teste no linkzinho que mandou no grupo, né? Os 4 temperamentos. Então a gente vai revisitar um pouquinho esse tema hoje. E eu vou ser bem assim, objetiva, né, sobre o que significa esses 4 temperamentos. Vocês se lembram que existem 4 temperamentos? Quem nunca ouviu falar disso, então,
vai conhecer um pouquinho disso hoje. Existem 4 temperamentos e essa teoria é muito antiga. Foi Hipócrates, 400 anos antes de Cristo, que entendia que as pessoas elas podiam ser, de certa forma, acho que classificadas com 4 tipos diferentes de temperamento. Então, ele ligava, naquela época, ele falava muito sobre o fogo, o ar, a água, a terra, né, os 4 elementos, mas ele começou a entender que as pessoas com certo tipo predominante de temperamento, ela tinha alguns comportamentos característicos, né, daquele tipo de temperamento, e outras tinham outros. Então, eu vou falar um pouquinho de cada um deles agora. Eu sei que para muitas vai ser só uma revisão, e para algumas pode ser um assunto novo, aí depois eu te convido a estudar um pouquinho e ler. Tem bastante material na internet. Isso não é um material bíblico, tá? A Bíblia não fala a respeito disso, mas também não há nada aqui que possa ser desabonado pela palavra de Deus, né? A gente vai se identificar e isso vai acabar nos dando ferramentas para nos entender e entender o outro. E quem sabe até amenizar conflitos, né? Porque quando a gente sabe quem nós somos e a gente começa a entender o outro, a gente acaba não brigando tanto. Então, eu espero que a gente consiga chegar nesse ponto. Então, primeira coisa é o temperamento colérico. Então, Hipócrates, ele falava sobre pessoas que tinham essa relação com o fogo. Por que ele fala isso? Porque esse tipo de pessoa colérica, ela lembra o fogo na sua expansão, né? Lembra os dias quentes, quando começa a pegar um pouquinho de fogo ali na mata, bate um vento, aquele fogo faz o quê? Ele se espalha. E ele tem uma força, né, uma violência. O pessoal tentando controlar a força do fogo. Vocês sabem, lá na Califórnia, quando começa a pegar fogo naquelas mansões dos atores de Hollywood, e aí em massa aquela população toda se deslocando, muitos carros na rua. Por quê? Porque o fogo ele é assim. Ele tem uma força, ele é impetuoso, ele é violento. E quem é colérico, ele geralmente é essa pessoa, sabe? Motivada pela adversidade, aquele que gosta mesmo de um desafio. Você fala para ele, olha, aqui tem um problema muito sério, ninguém conseguiu resolver. O colérico fala, então é para mim. Então, eu aceito o desafio, me manda que eu vou, né? Geralmente é um líder nato, é uma pessoa que já assume a liderança de uma maneira natural. E isso não é alguma coisa que ela aprende, é uma coisa que é dela, porque às vezes uma criança, na creche, ela já tem essa liderança. Né? Ela começa a liderar os outros coleguinhas, dar voz de comando, assumir a frente. Por quê? Porque é o temperamento dele. Temperamento não é uma coisa aprendida. Eu não escolho qual temperamento que eu vou ter. Da mesma maneira que eu não escolho qual a cor do cabelo que eu vou nascer, eu não escolho qual altura que eu vou ter, né? Imagina se a gente pudesse escolher, né? Ai, vou escolher minha altura, vou escolher a cor do meu cabelo, né? Então, a gente não consegue escolher essas coisas, a gente nasce já com essas características. Esses temperamentos é a mesma coisa. Então, não adianta você falar assim, ah, não, eu não quero ser colérica, eu prefiro ser melancólica. Não adianta você querer, não é uma questão de escolha, né? O que a gente tem que entender são os pontos positivos e negativos. Então, o colérico ele é esse líder nato, é a pessoa que não precisa ninguém falar, ele já vai lá, ele toma iniciativa, ele toma frente, ele gosta de desafio, ele é explosivo, ele, por conta de todas essas características, ele tem uma tendência soberba. Então, pode ser uma pessoa que bate no peito e se orgulha do que faz, da sua capacidade, né? Tem também, quando não é orientado e não é trabalhado pelo Espírito Santo de Deus, tem uma tendência a ser uma pessoa extremamente manipuladora, que quer ter o controle de tudo nas mãos. Então, vai ser uma pessoa impaciente, dominadora, que não vai aceitar a correção ou não vai aceitar qualquer tipo de orientação. Então, esses são os pontos perigosos de quem é colérico. Só que quando ele consegue se enxergar, permite que o Senhor trabalhe, apesar de ser um líder, apesar de ter essa explosão, apesar de ter potencial para um estrago terrível, né, como fogo, ele vai conseguir ser alguém centrado, alguém que consegue ter domínio próprio, alguém que vai realmente conseguir ganhar a confiança daqueles que estão ao redor, é uma pessoa decidida. Então, ele consegue, assim, de alguma maneira extraordinária, quando o Espírito Santo trabalha nele, de dar bons frutos, de ser alguém que tem uma liderança abençoada, né? Vamos pensar comigo, para a gente já aplicar, quais os personagens que a gente lembra aqui que é colérico, que a gente bate o olho e fala, colérico.
Paulo, alguém falou Paulo, né? Paulo, extraordinariamente colérico. Por quê? Vamos pensar. Vocês lembram quando ele era um religioso? Como que ele era? Dominador, impetuoso, perseguia, assim com sangue nos olhos, aqueles que eram adoradores de Jesus. Vocês lembram? Estevão lá, sendo apedrejado. Paulo tinha aquele orgulho, aquela soberba da religião, do currículo dele religioso. Eu, judeu, circuncidado ao 8º dia, e toda aquela história da tribo de Benjamim. Paulo era extremamente colérico. Então ele tinha todo esse orgulho, ele é um líder tremendo. Deus segurou ele mais de uma década num cantinho, como diz um autor, numa geladeira, só trabalhando essas características de Paulo, só tratando do caráter dele, do coração dele, para que depois ele fosse lançado numa igreja que já estava andando com as próprias pernas. Uma igreja que estava acontecendo, uma igreja avivada, que estava ganhando multidões, e ele chegou, ou seja, o barco já estava no meio do mar. Então, Paulo é o exemplo desse líder assim, extremamente colérico. Alguém lembra de mais alguém? Alguém lembra de mais alguém? Que a gente pode citar assim como esse colérico? Pedro, acho que ele vai ficar mais vamos deixar ele para esse exemplo. Claro que todo temperamento, ele não é só um, né? Então, a gente vai ter, assim, uma porcentagem ali de pelo menos 2 que são predominantes, mas todo mundo tem um pouquinho de cada um desses temperamentos. Vamos passar para o outro, para daí a gente vai lembrando de outros personagens, né? Então, também tem o melancólico, que é relacionado à terra, né? Então, a gente não fala assim, eu estou com o pé no chão. Significa o quê? Não, eu estou centrada, não vou cometer nenhum erro, não vou me precipitar, né? Sou uma pessoa mais segura. O melancólico, ele tem essa relação com a terra, uma coisa mais segura, mais resistente, né? Então, é uma pessoa que geralmente ela tem uma autoavaliação, ela começa a realmente refletir a respeito de quem ela é, analisa as coisas e acaba sendo mais sentimentalóide, se a gente pode usar esse termo, né? Geralmente é aquela pessoa mais chorosa, mais que vive mais intensamente as emoções, né? É você, Ilzinha? Então, e aí o melancólico, né? Ele usa aqui a questão da rocha, né? Que a rocha é uma coisa ali, bruta, que está ali. Então, também tem um pouco de resistência, né? Para você trabalhar. Quando essa pessoa que é melancólica, ela não é trabalhada pelo Senhor, algumas características vão predominar, que é uma pessoa extremamente pessimista. Então, geralmente, aquela pessoa que critica tudo. Ai, coitadinha de mim, né? Ó vida, ó céu, tudo está dando errado para mim. Tudo, né? Eu não tenho a chapinha do meu cabelo, nem a capinha do meu celular. Melancólica. É uma pessoa extremamente crítica também, porque quando eu estou insatisfeita comigo, a primeira coisa que eu vou fazer é criticar tudo ao meu redor, né? Então, isso é um sintoma de que eu não estou bem. Eu critico ao meu redor porque eu não estou bem. E é uma pessoa antissocial, chega uma hora que ela começa a se isolar, porque ela é tão crítica e ela é tão pessimista, que aí ela fala, ninguém é legal comigo, não posso confiar em ninguém, tá dando tudo errado, então eu me isolo. Então, essa é uma tendência do melancólico. Agora, se o Senhor trabalhar esse melancólico, e aí fazer florescer nele, né? Esse domínio próprio, a cura brotando, então ele vai ser uma pessoa que vai pegar e concentrar esses aspectos do melancólico numa pessoa mais obstinada, uma pessoa mais sensível, que vai ter um olhar em relação ao outro, que vai começar, né? Vai ser uma pessoa leal nas relações, uma pessoa decidida, que começa algo e vai até o fim. Então, pode ser um amigo muito maravilhoso, melancólico, quando ele é tratado pelo Senhor. Eu quero que vocês me falem agora, então, qual personagem bíblico que lembra o melancólico? Jeremias. Olha o nome do livro, Lamentações de Jeremias. O próprio melancólico que tem um livro para ele. Eu acho que Moisés vai entrar num outro aí que a gente vai tratar. Tem um pouquinho, né? Mas o Jeremias, vocês lembram? Ele falava assim, o que o senhor está fazendo comigo? O senhor está me matando aqui. Para que eu nasci? Quase isso, né? Para que eu nasci? Falava isso, Ilzinha.
Pois é. Então, o melancólico é essa pessoa que vai ser mais chorosa, vai sentir mais profundamente a dor, vai ser uma pessoa que as emoções ela sente em todas as, né? Com todos os contornos, com toda a sua intensidade. É o melancólico. Já vai lembrando aí das pessoas com quem você convive, que você fala, fulano melancólico total, né? Ó, o colérico, vai lembrando. Porque assim a gente vai começando a entender o outro e a gente vai se entender melhor, né? Se conhecer melhor. Então vamos agora para o fleumático. Fleumático relacionado à água. A água, ela não é assim, por exemplo, tem um monte de rocha, pedras, a água não contorna tudo, ela não vai se adaptando, ela não se espalha. Né? Então, o fleumático é essa pessoa que se adapta muito facilmente. É uma pessoa que acaba buscando essa tranquilidade, acaba sendo uma pessoa, às vezes, até passiva. Porque o fleumático é muito difícil ele ter uma iniciativa. Ele é aquela pessoa que gosta da rotina, da repetição, não gosta de ser pego de surpresa, não gosta de imprevistos, gosta de trabalhar com uma margem de segurança, de estabilidade, funcionário público, bibliotecária, né? Que todo dia está lá arrumando a prateleira da biblioteca e ama aquilo, e para ela a maior adrenalina é quando chega 10 alunos pedindo um livro, né? O fleumático nunca vai ser um CEO de empresa que tem que lidar com pressão, com cobrança, com metas, com números, e com um monte de gente, uma equipe entrando em contato e cobrando e falando, jamais. O fleumático não gosta dessas coisas. Ele gosta, assim, daquele trabalho onde ele tem aquela tranquilidade. E outra coisa, ele é muito pego a detalhes. Então, se você der para ele lá um balancete de contabilidade, ele vai bater o olho e vai ver que está 3 centavos errado ali, né, Miriam? Não sei se a Miriam é fleumática, é que ela trabalha com contabilidade. Então, assim, o fleumático é essa pessoa que é muito detalhista. Vamos supor, né? Depois eu vou fazer uma pergunta para vocês me respondam depois que a gente terminar de analisar os 4 aqui. Se tivessem que escolher para fazer a sua cirurgia no cérebro, um fleumático, um colérico, um sanguíneo ou um melancólico, tá? Guardem para vocês aí, depois é que vocês vão falar. Então, lembrando que o fleumático é essa pessoa apegada a detalhes. Só que aí, se você conviver com o fleumático e você for, por exemplo, um colérico, você vai brigar com o fleumático. Caramba! Que lento, meu Deus do céu! Demora, tudo demora para processar, demora para responder, demora para fazer. Parece que vive a 10 km/h, né? Você vai achar que o fleumático tem problema, que ele não trabalha adequadamente, que ele não produz o suficiente, você vai ficar irritado de trabalhar com o fleumático. Já o fleumático, se trabalhar com colérico, vai falar assim, nossa, faz tudo de qualquer jeito, tempestuoso, não presta atenção nas informações. Por quê? Porque cada um tem as suas qualidades e sabe, de certa forma, reagir à situação que ele é exposto. Então, quando esse fleumático ele não tem aperfeiçoado ali o seu temperamento, ele vai ser aquela pessoa assim, muito passiva, sem nenhuma iniciativa. Então, o fleumático é capaz de ficar 10 anos planejando levantar o muro na frente de casa. Porque ele vai rever a ideia várias vezes, de diversas perspectivas. Será que devo? Será que não devo? Será que realmente eu faço de alvenaria ou de madeira? Será que vale a pena colocar uma cerca aqui? Então, ele vai ficar sempre assim analisando as possibilidades e a iniciativa mesmo ele não vai ter. Mas, ao mesmo tempo, quando ele é trabalhado, ele pode ser extremamente eficiente como um diplomata, né, nas relações, aquela pessoa ponderada para falar, aquela pessoa que acaba sendo muito eficiente para amenizar conflitos, para resolver conflitos, uma pessoa que traz soluções ali. Por quê? Porque ele é muito paciente, porque ele é muito, né, moderado. Então, aquela coisa acomodada, desmotivada, indecisa e passiva, acaba sendo uma pessoa consistente, eficiente. Olha, o fleumático vai ser aquela pessoa que vai viver muitos anos numa mesma empresa, de extrema confiança lá dos chefes, uma pessoa diligente no que faz.
Ela nunca vai ficar, por exemplo, falando assim, eu estou aqui numa... Como que o Samuel que fala muito isso, entediado, estou entediado com essa minha atividade. O fleumático nunca vai ficar entediado, porque aquela rotina para ele está de bom tamanho, ele gosta e ele se realiza ali, tá bom? Então vamos agora para alguém que é fleumático da Bíblia. A Tati falou Abraão. Eu acredito que tem assim uma boa porcentagem de fleumático nele. Agora tem um que eu acho que é o fleumático da Bíblia, que já citaram aqui. Fleumático. Pensa em alguém que... Moisés, gente. O homem mais manso da terra. Vocês imaginam ele aguentar aquele povo, né? 40 anos, ficar primeiro escondido lá no deserto, pastoreando a ovelha, casou com uma mulher que não era do povo dele, ficou lá. Aí Deus chama ele para conduzir esse povo rebelde, e ele vai, e muitas vezes Deus quis desistir do povo. O que ele falou? Se o Senhor não for conosco, né, não me faça sair daqui. E às vezes ele falava para Deus, o Senhor vai destruir eles aqui, para todo mundo falar, se Deus tirou eles do Egito para destruir no deserto? Não, Senhor. Então Moisés, ele era extremamente fleumático. Olha, imagina, não foi um mês, não foi 5 anos. Foram 40 anos andando no deserto com esse povo, né? Então ele foi muito diligente, muito paciente, né? Ali na condução do povo. Mas Abraão também, porque, meu Deus, para aguentar todo esse tempo uma promessa, coisa que ele não via, né? E insistindo ali, ele teve que ter também muito dessa questão do fleumático, né? Então, eles eram consistentes naquilo que eles faziam, diligentes, né, naquilo que eles faziam. E, finalmente, sanguíneo. E aí, o sanguíneo é relacionado ao ar, né? Porque tem essa coisa do... Por exemplo, se a gente ficar aqui sem ar, pelo amor de Deus, quando entra o ar aqui, abre uma janela, naqueles dias quentes, a gente fala, que alívio, olha o ar fresco entrando. Então, o sanguíneo é essa pessoa que entra e você já sabe que entrou. Barulhenta, falante, alegre, extrovertida. E é uma pessoa que é impossível ela chegar no lugar e você não notar que ela chegou. Então, ela tem essa questão de fazer amizade com facilidade, né? Se relaciona muito bem com todo mundo. Ela tem esse lado positivo. Só que todo sanguíneo tem que tomar cuidado com um lado que é muito negativo. Por quê? Sanguíneo, quando não tem se tratar de Deus, é extremamente inconveniente. Fala quando não deve, né? Se intromete onde não deveria, onde não é chamado. Então, o sanguíneo tem que trabalhar muito bem essa questão da sua inconveniência. Ele tem que saber, porque o sanguíneo é barulhento, ele quer chamar atenção, ele quer dizer para todo mundo, cheguei mesmo, olha eu aqui. Só que ele tem que ter também, aprender a ter essa discrição, de falar quando é chamado, né, de não causar alvoroço e atrapalhar, porque às vezes está todo mundo concentrado no negócio, o sanguíneo chega, no trabalho, né? Daquele dia que está todo mundo concentrado, o sanguíneo quer cumprimentar todo mundo, bater nas costas, fazer barulho, oferecer chá, e todo mundo lá irritado que tem que finalizar o fechamento do mês, e o sanguíneo causando. Todo mundo só quer que o sanguíneo feche a boca, né, e deixe as pessoas trabalharem. Então, essas são as questões do sanguíneo. E aí, geralmente, o sanguíneo, ele manifesta isso por quê? Porque ele é inseguro, né? Ele acaba passando a imagem de descontrole para as pessoas que estão ao redor, né? Por ser muito barulhento e acabar mostrando uma insegurança, parece que é uma pessoa que não consegue fazer a gestão de si mesmo, das suas próprias emoções, do seu falar. Então, quando o sanguíneo é trabalhado pelo Senhor, ele vai apresentar ser uma pessoa agradável, simpática, porque ele não vai mudar essa natureza de ser alguém que se relaciona com facilidade, que se aproxima com facilidade, mas, ao mesmo tempo, ele não vai mais passar aquela imagem de ser alguém que está descontrolado, causando como se fosse um rodopiano no meio de todo mundo, né? E sem contar que o sanguíneo também, ele pode ser uma pessoa extremamente otimista, que vai influenciar as pessoas, que vai contagiar, que vai fazer com que todo mundo abrace a causa e siga com ele, né? Então, vamos pensar aí, quem é o famoso sanguíneo da Bíblia, né? Pedro, extremamente sanguíneo, porque o sanguíneo é assim, fala o que não deve na hora errada, né, Pedro, né? Às vezes erra, às vezes acerta, né? Senhor, Tu és o Filho de Deus, né? Daqui a pouco, não, Senhor, não vai morrer na cruz, não. Aí tem que Jesus falar assim, afasta de mim, Satanás, né?
Por quê? Porque é o sanguíneo, não pensa para falar, fala o que não deve. E aí precisa ter todo um trabalho do Senhor para fazer aquele Pedro que pegou a espada e cortou a orelha do Cefas, Malco, isso, se tornar alguém ponderado, né, equilibrado, centrado. Então, o que a gente aprende é o seguinte: ninguém é só 100% sanguíneo, ninguém é 100% fleumático, ninguém é 100% colérico nem melancólico, ninguém, né? E não significa que um temperamento é melhor do que o outro, isso não existe. Não adianta a gente falar, ai, graças a Deus, né, que eu não sou fleumático, né, paradão, né? E aí eu volto a perguntar aquilo lá que eu tinha dito, se fosse um cirurgião que ia operar o cérebro, uma cirurgia extremamente minuciosa, você ia escolher um sanguíneo? E aí, Tati, minha enfermeira preferida, me passa aí o negócio, você quer? E mexendo lá, e abrindo o cérebro, e cantando, e não sei o quê, agitando todo mundo. Nunca, né, Tati? E escolher um melancólico que, ai, está muito grave, já sai chorando, falando, não vou conseguir fazer essa cirurgia, está terrível para mim, eu não tenho mais esperança. Aí, ao invés de socorrer o paciente, socorre o médico, que está ali desesperado com o quadro clínico lá, né? Um colérico, que já fica irritado porque o enfermeiro não trouxe o bisturi certo, já xinga o enfermeiro que está ali na equipe, alguém não acendeu a luz, já começa a brigar. Ou vocês querem o fleumático, que vai estudar minuciosamente, horas a fio, todas as possibilidades para aquele cérebro, e aí ele vai analisar cautelosamente, vai se manter frio e calculista durante todo o procedimento, ninguém vai ver uma emoção naquele fleumático, aquele médico, vai ficar lá, cauteloso, né? Não parece mais seguro? Então, agora aquelas que são sanguíneas ou coléricas, ficam chamando de mole, quem fica lá, né, às vezes é mais minucioso no que vai fazer, às vezes parecendo mais demorado, entenda, todos nós temos características essenciais para alguma coisa. A questão é a gente saber se a gente está inserido no lugar certo, fazendo a coisa certa. Mas não existe nenhum desses temperamentos que sobressaia o outro, que seja mais importante que o outro. Né? Qualquer equipe de sucesso, seja um trabalho, seja uma equipe ministerial, seja o que for, vai ter que ter o conjunto dessas pessoas, desses temperamentos. Porque aí, de repente, o fleumático vai ajudar o colérico a refletir de maneira ponderada sobre alguma decisão que pode trazer prejuízos. Precisa do fleumático ali, colocando aquelas pessoas para refletir a respeito de detalhes que talvez o sanguíneo e o colérico não tenham prestado atenção. O melancólico talvez vai fazer com que o colérico seja mais misericordioso com aquele irmão, porque o colérico vai sair arrastando tudo. E o melancólico, né, ele vai trazer aquele olhar de compaixão, não precisa ser desse jeito. Vamos nos amar, vamos nos abraçar, vamos cantar, somos um corpo, cada um no seu papel. Então, o sanguíneo também precisa, porque vocês imaginam um evangelista pregando para multidões lá no Descende, né, aquele monte de jovem, cansado, com insolação, com os tênis na mão, e aí vai lá, quem vai fazer o apelo? Um fleumático. Vocês acham que vai dar certo? Não. Vai precisar de um evangelista, evangelista é sanguíneo. Evangelista vive a emoção, e ele vai convencer todo mundo, e ele vai ser envolvente como ar, e vai encher aquela plataforma de todas a intensidade que estiver brotando ali dele, e vai conseguir comunicar a intensidade do Evangelho de Cristo na medida adequada para o chamado dele. Exatamente. Pronto, você viu o que aconteceu na igreja, né? Primitiva. Cortou a orelha num dia, no outro dia tinha multidões se convertendo. Então a gente tem que entender que assim, isso aqui não é respeito de dons, isso são características que cada um de nós, né, apresenta, e ninguém tem 100% nenhum desses temperamentos, a gente tem uma junção deles. Eu posso ter predominantemente melancólico, eu sou 70% melancólico, de repente sou 10% colérico, 20% sanguíneo, por isso que a gente mandou o linkzinho para você fazer o teste. Por quê? Porque a partir de hoje, você vai começar a analisar o seu comportamento
E é da pessoa que trabalha do seu lado, aquela que convive com você na igreja. E ao invés de criticar e falar, não gosto de gente mole. Ou não gosto de gente estressada, gente que sai derrubando tudo. Ai, gente que já chega causando, né? Ou então, não gosto de gente que vive choramingando. Então, você vai começar a entender que aquela pessoa, ela vai conseguir aperfeiçoar, mas ela não vai mudar. Né? Aquele temperamento que predomina é o que ela é. Então, talvez a gente vai ter um olhar de misericórdia, talvez a gente vai até começar a ter um autoconhecimento e vai evitar tanto conflito, tanta crítica, e vai evitar, às vezes, tanto sofrimento da nossa parte. Porque lembra que a gente falou das comparações? Adianta, se eu sou colérica, ficar falando, por que eu não sou igual a irmã? Que tem a mesa toda arrumadinha, né? Que tudo está em ordem, minha casa é uma bagunça. Por que eu não sou igual a irmã que planeja as férias dela nos mínimos detalhes, que faz a organização, né? Com tanta glória ali. Não adianta, tem coisas que a gente vai conseguir aperfeiçoar ali, aqui e ali, mas a gente nunca vai ser algo diferente daquele temperamento que nós temos. Alguém quer citar algum temperamento aí que vocês estão lembrando? Está falando assim, nossa, esse lembra tal personagem bíblico, só para a gente fechar aqui as ideias. João, exatamente, o João lá que fala que era amado por Jesus, né? Ele mesmo fala que ele era o mais amado. Vocês acham que ele era melancólico, não? Ele mesmo diz isso, né? João, o amado. Ou seja, ele tinha certeza que Jesus amava ele mais do que todo mundo. Ainda bem. Já pensou se ele ficasse, não tivesse passado pela cura, ia falar João, o mais odiado, o mais desprezado, né? Não, ele foi curado. Mais algum personagem da Bíblia? Jó, eu acho que ele... Vamos pensar aí, o que vocês acham que Jó era? Melancólico? Uhum. É o melancólico que fica pessimista, né? Tá defendendo ele. Qualquer um no lugar dele não ficaria, né? Assim, ele mostrou uma melancolia absurda ali, né? Mas antes a Bíblia fala... Aqui ele está falando assim, antes da tragédia, como é que ele era? Extremamente rigoroso, né? Nos rituais, nos votos, nas observações. Então, quem que pode ser extremamente rigoroso? Fleumático. Exatamente. Acho que está ganhando que ele era fleumático. Foi um momento de melancolia. Exatamente. E como ninguém é 100% só uma coisa, eu acho que ele tinha a junção das duas coisas ali, né? Porque vamos supor que Jó tivesse reagido de outra maneira a toda a tragédia. Por exemplo, se ele fosse colérico, o que Jó tinha feito? Colocou fogo na plantação do inimigo, só porque Deus tirou de mim, ninguém vai mais ter. E se ele fosse sanguíneo, então? Tinha pegado uma espada e dissipado um monte de orelha por aí, né, de raiva. Sansão, gente, que Sansão era? O que vocês acham? Sanguíneo ou colérico? O sanguíneo é uma pessoa mais simpática. O colérico já é dominador, explosivo. Sanguíneo ou colérico? Quem vota em colérico para o Sansão? E sanguíneo? Meia-meia, ele devia ser as duas coisas mesmo. Se tem uma coisa que Sansão não era melancólico, nada melancólico. Acho que nunca escorreu uma lágrima do olho dele. Brincando? Fazendo gracinha. Vocês ouviram o que a Glaucia falou?
que ele fazia uma piadinha, né, das missões que Deus dava, zoava com a cara de todo mundo, era meio irônico, né? Consanguíneo colérico. A Miriam ia falar alguma coisa, Miriam? Aham. Nossa. É. Aham. Tá um quarto de cada um. Olha, geralmente. É que geralmente dá, por exemplo, 50% de um, 20% do outro, e aí o restante dá em menor grau, né? Talvez fazer uns testes diferentes. Alguém mais deu um quarto para cada temperamento aí? Aham. É. Mas assim, é que assim, independente da maturidade, porque o seu temperamento, você tem a versão aperfeiçoada dele, né? Porque nenhum temperamento é melhor que o outro. Então não é assim, eu sou aperfeiçoado, daí eu desenvolvo os temperamentos que fazem menos estrago, né? Ó, talvez assim, quando a gente vai fazer o temperamento, a gente tem que fazer o teste dele como se você não tivesse sido trabalhado por Deus. Porque ninguém vai ter uma mudança no temperamento, né? A gente tem o temperamento, né? Aí você vai aperfeiçoar aquele temperamento. Talvez você tenha que colocar as coisas antes de você ter sido transformado, porque senão vai dar errado. Porque então, assim, os quatro, um quarto para cada um, aí você não chegou a nenhuma conclusão. Você tem que saber, a Thaís, que é psicóloga, vai nos ajudar. Vocês entenderam o que a Thaís falou? Pelo impulso, né? Você não pode usar o bom senso, né? Você não tem que ter aquele rigor de repente, da maturidade, né? Para falar, olha, vou responder isso.
Eu acho que eu vou dar um microfone para que todo mundo ouça, também não vai sair na gravação. Dá para a Marlene aqui. Então, ouvindo as irmãs, eu acredito assim, não muda, como a Silvia falou, né, na sua essência, mas aquilo que vai trazer uma transformação é o fruto do Espírito Santo agindo em nós. Aí é onde vai haver o domínio próprio, né? Eu vejo assim. E tem aquela questão que você citou, né? A gente, às vezes, olha pelos defeitos, né? Que são tratáveis, e a gente fala, eu não quero ser isso, eu não sou isso, imagina isso aqui. Mas a gente tem que entender justamente isso, né? Que o Senhor nos trata e que, sim, nós temos muitos defeitos, nós temos muitas qualidades e que o tratar do Senhor com o tempo vai fazer com que essas qualidades sobressaiam os defeitos e, como a Thaís colocou também, como a gente reage a tudo isso. Então, o Senhor vai nos tratando, a gente vai parando de ser reativo, vai parando de ter determinadas atitudes, a maturidade vai chegando, o tratar do Espírito Santo vai chegando, e aí a gente continua com aquilo, só que a gente sabe controlar. Né? Então, eu acho que não é um olhar assim, não quero ter esse defeito, eu não sou isso, não sou aquilo. Nós somos, sim, nós temos muitos defeitos, mas a gente vai aprendendo a controlar esses defeitos, né? Então, se não, irmãs, eu penso assim, dá a impressão que um vai sendo melhor que o outro, e aí a gente vai, tipo assim, se sentindo, exatamente, e a gente tem que saber que Deus fez todos, deu uma característica, uma qualidade para cada um, e que ninguém é melhor que ninguém. Isso tem que ficar frisado, né? Porque, assim, quando eu penso que conforme eu vou amadurecendo, eu vou desenvolvendo os outros temperamentos, então, essa teoria do temperamento, ela não se aplica, porque se eu nasci com esse temperamento, é igual eu comecei falando, não tem como eu escolher a cor do meu cabelo, não tem como eu escolher a minha altura, o temperamento não é algo que a gente escolhe. Então, sempre a gente vai ter aquela característica, como a Thaís falou. Vou até pedir para a Thaís falar de novo. Deixa eu só entregar aqui, espera só um pouquinho. A Nádia fala, depois a Thaís explica. Eu achei legal que ela falou que a gente nasce, né? Porque a maioria conhece minha filha, né? E aí falou do último, que chega, que fala, que conversa, não sei o quê. É a Bia inscrito isso daí. Eu falei, gente, está falando da minha filha. Só que tem o outro lado, né? Porque ela também tem isso, né? Às vezes incomoda. Então, hoje em casa eu estava vindo, ela estava falando, não, mãe, porque a professora falou que eu fiquei atrapalhando a aula. Então, tem todo esse outro lado. Então, é um temperamento que a gente tem que trabalhar mesmo, né? Isso, faço mais de teste. A Thaís vai explicar essa questão do impulso. É isso. Assim, provavelmente, isso está... O exemplo da filha da Nádia, ela vai percebendo o que o ambiente reforça ou não no comportamento dela. E aí, com o tempo, com o crescimento, com a maturidade, ela vai aprendendo a lidar com essas características fortes que têm a ver com o temperamento dela. E aí, num dia que, por exemplo, ela chegar mais quietinha num ambiente, isso não quer dizer que ela não é mais sanguínea, né? Isso quer dizer que ela aprendeu ali a controlar a impulsividade dela de chegar falando alto, gritando, porque ela foi vivendo situações e foi percebendo ali, né? Então, mas quando você responde, o meu conselho seria, faz o teste e responde a primeira opção que assim saltou aos seus olhos, porque a gente tem a tendência de começar a pensar. Isso daqui é verdade, mas assim, passou tantos anos, eu vivi tantas situações, e aí, tal dia, eu agi diferente, fui mais colérica do que sanguínea, fui mais melancólica do que colérica. Então, e aí a gente vai começando a ficar em dúvida, né? Mas o que, na verdade, revela mesmo o nosso temperamento é justamente essa primeira coisa que já veio na tua cabeça, que você já pensou como primeiro. E aí a gente vai se adaptando, né, ao longo da vida, se comportando aí de uma maneira mais adequada, se moldando ao ambiente, né, e tal. Então, é isso, mais ou menos. E também, assim, não lançar sobre a questionamento o seu juízo, né, de valor ou moral. Por exemplo, que absurdo, não, eu não faço isso. Porque, assim,
a questão ali é justamente provocar você para enxergar aquilo que predomina, qual que é o seu temperamento, o que realmente você faria em diversas situações que você vai ser exposto, né? Então, por exemplo, se eu falo que eu, conforme eu vou amadurecendo, eu vou desenvolvendo os outros temperamentos, aí eu acabo dizendo que um é melhor que o outro, como a Marlene pontuou, então eu vou amadurecendo, eu era muito colérica, agora eu sou mais fleumática. E, na verdade, a teoria do temperamento não diz isso. Ela diz que você nasceu com a predominância de um temperamento e você vai morrer com ele. Que ninguém muda isso. Nós aperfeiçoamos, é diferente, né? É. A Rô vai falar aqui para todo mundo ouvir. Eu acho que com o passar do tempo e com o Senhor tratando, você vai realmente aperfeiçoando. É como a Thaís falou. Eu sou sanguínea com colérica. Vocês imaginam como que é o babado, né? Se eu for deixar o meu temperamento me dominar, eu chego aqui, eu arranco o pastor do púlpito e começo eu a falar. E nada a ver, né? Nada, porque é uns assuntos assim que você fala, nossa, eu fiz isso. Então, hoje eu sou consciente. Eu sei que meu temperamento que predomina é esse, mas eu controlo o meu temperamento. Não, nenhum. Tanto que eu permaneço com aquilo, eu sei disso, mas não muda em nada. É isso que eu falei, hoje eu exercito o que eu aprendi na Bíblia, com o Senhor. Eu não vou chegar aí, sabe, fazendo tudo o que eu quero. Eu não vou vir com aquelas roupas que eu gosto de usar, entendeu? Não dá, não cabe mais. É exatamente isso, eu acho que você vai se aperfeiçoando, não mudando. Pedro, né? Leiam as cartas de Pedro. Lembra Pedro, todo impulsivo, todo sanguíneo, agia sem pensar. Olha depois as cartas que ele escreve. Olha o que ele fala. Olha como ele foi transformado, mas ele continua sanguíneo. Enquanto vocês falam, eu lembrei de Moisés. Realmente Moisés, ele nem sempre foi daquele jeito. Não sei se vocês se lembram, que ele era uma pessoa extremamente, eu não sei se colérica ou sanguínea, acho que mais colérica, porque ele matou o egípcio. Ele matou. Quando ele viu o egípcio batendo no hebreu, né? E aí, tanto que ele fugiu, por quê? Por causa da impulsividade dele, então, da raiva, da cólera, da ira dele. E aí a gente vê Moisés, no final da vida, pertinho de pôr o pé na terra prometida, o que ele fez? Pois é, e Deus falou, você não vai entrar na terra prometida. 40 anos não foram suficientes para mudar o Moisés, né? Então, eu acho que assim, cada um de nós vai ter que se conhecer para o tempo todo fazer essa vigilância, né? Essa autoavaliação. Olha, se eu sei, isso já me ajudou muito, gente. Antigamente eu ficava numa crise, eu falava, meu Deus, eu devo ter algum problema sério. Por que eu odeio trabalhar? Mas aí depois eu fiquei pensando que eu não gostava de fazer alguns tipos de atividade, sabe? Eu não gosto de rotina, eu não gosto de processos repetitivos, de fazer todo dia a mesma coisa. Eu morreria se eu trabalhasse, por exemplo, numa biblioteca de bibliotecária, ou algumas coisas que exigem muita repetição. Isso para mim, assim, se eu tenho que ficar num escritório fechado, sem novidades, sem desafio, ai meu Deus do céu, eu começo a entrar num processo de tortura. Então, depois que eu consegui me perceber, eu falei, puxa, então quer dizer que eu não sou uma pessoa tão, né, preguiçosa, que não gosta, não é isso a questão é que eu preciso entender aquilo que eu sou, para saber o que eu gosto de fazer e aperfeiçoar isso, e corrigir as imperfeições e melhorar o que pode ser melhorado, né? Melancólico com sanguíneo. Mas melancólica, bastante melancólica. Então, Davi, olha o que a Antônia falou. Davi, eu acredito que ele era melancólico e sanguíneo. Mais sanguíneo também. Quando eu falei sobre transformar, foi mais no sentido como o Tim LaHaye fala, do temperamento transformado por Cristo, né? Então, como a Marlene falou, né, Marlene, frisando, não é que eu quis dizer que tem temperamento melhor, porque são características natas, né? Cada um tem o seu que vai sendo aperfeiçoado. Mas quando eu quis dizer de transformar, é nesse sentido que a Thais falou. Aquilo que, de repente, era um impulso,
aquele impulso já não passa a ser mais um impulso, por exemplo, colérico. O colérico ele tem na sua característica a facilidade, por exemplo, para odiar, para explodir, ou muita dificuldade para perdoar, né? Então, quando a pessoa é colérico, ele identifica isso, mas também consegue ver que já não tem mais esse impulso, essa dificuldade para perdoar, e nem a dificuldade, ou o ódio, ou um impulso primeiro como tinha. Então, é nesse sentido que eu disse, não de adquirir um outro temperamento, mas aquilo que, de repente, num outro temperamento é o ponto forte, ele passa a desenvolver pelo fruto do Espírito, né? Mas quando vocês pensam nos temperamentos, vocês conseguem perceber como é que Deus fez cada um de nós, assim, de acordo com essa multiforme sabedoria dele? Porque aí nós temos, claro, cada um de nós ali, ninguém é só uma coisa, né? Nós somos uma complexidade, nós respondemos às mesmas situações de maneira muito diversa. Por quê? Porque Deus, Ele nos fez dessa maneira, para ser único naquilo que Ele planejou que a gente seja, né? E talvez conhecer um pouquinho dessa questão dos temperamentos vai ajudar a gente a se aceitar, não ser tão crítico com a gente, né? Perceber o nosso valor, perceber nossas potencialidades, como eu posso ser, né, me desenvolver, praticar algumas ações com excelência, justamente por aquilo que Deus me entregou. E isso começa também pelos temperamentos, né? Então, não precisa querer, de repente, a impetuosidade do outro, nem, sei lá, né? Cada um de nós, a gente tem o seu valor. Então, assim como eu falei, né? Ninguém vai querer ser operado aqui por um sanguíneo, nem por um colérico, né? O cirurgião, ele precisa ser uma pessoa que tem essa qualidade. Então, cada um de nós, cada temperamento. Também ninguém vai querer ir para a guerra com um general que é fleumático, né? Ninguém vai querer, vocês imaginam, né? Não tem iniciativa nenhuma e todo mundo, vamos! E aí, o que tem que fazer? Estamos prontos, dá ordem. E o fleumático pensando, analisando vários ângulos, várias perspectivas, né? Ninguém vai querer, por exemplo, né, que um animador de torcida seja um melancólico, né? Vocês imaginam, animador de torcida, você tem que animar o pessoal, encorajar todo mundo lá, e o cara só fica olhando o lado negativo da vida, pessimista, chorando. Então, assim, cada um de nós tem seu valor. E um ótimo exemplo, né, como você falou de Paulo, que ele era colérico, ou seja, qualquer temperamento, não usar como desculpa o temperamento para não alcançar a mudança, né? Ele guardou a carreira, foi até o fim, e ele, falando ali sobre o amor, ele deu o exemplo de como que ele pôde ser transformado, né? E olha Paulo, ele foi provocado para ser uma pessoa explosiva depois da conversão. Vocês lembram que ele foi para o tribunal, ele fala assim, ninguém veio me ver, ninguém estava sentado lá na minha defesa, eu fui abandonado. Vocês lembram a diligência, a perseverança dele, quando ele passou naufrágio, foi picado por cobra, foi açoitado, todo tipo de empecilho, e ele chegou em Roma, ele falava, eu vou chegar em Roma. Então, Paulo, ele conseguiu pegar aquele rigor terrível que ele usava na sua religiosidade para perseguir os cristãos, ele conseguiu direcionar todas essas potencialidades para o reino, submeteu a Cristo, né? Então, ele poderia, em muitas ocasiões, ter sido explosivo, mas ele foi o quê? Só que Deus usou o temperamento colérico de Paulo na igreja também, para exortar. Teve dias que ele falou bravo. Teve dia que ele falou muito bravo. Por quê? Porque era necessário. Olha o colérico falando, vamos jogar esse ser humano aí para ser lançado no fogo do inferno. Né? Quem lembra as expressões? Entregue ele a Satanás. Ou seja, Elias, eu acho que Eliseu era colérico, o pessoal chamou ele de careca. Ele mandou os ursos comerem os meninos, né? E eram adolescentes, imagina, adolescente naquela época era terrível, né? Careca, os ursos comeram. Agora, Elias teve aquele problema, né, melancólico, depressivo, talvez Elias fosse um pouco mais melancólico mesmo, né? Podia ser um pouquinho sanguíneo também, né? A Bia está falando aqui. Bia, fala para sair lá na gravação. Não, é porque
É que ele enfrentava a Jezabel o tempo todo, mesmo assim ele seria melancólico? Então, eu acho que ninguém é só um temperamento, então provavelmente ele pode ser melancólico com mais algum outro, né? Provavelmente sanguíneo pelo jeito dele, né? Ah, sim. Aí vocês têm que entender que tem um dom profético sobre a cabeça de Elias, né? E o profeta, ele pode ser uma pessoa que você não ouve a voz dele nunca, mas quando ele abrir a boca, sai de baixo, né? Então, Elias, ele era um profeta. Então, quando ele fala, ele tem essa ousadia para falar, né? Ele tem esse poder. A boca dele, as palavras dele é uma espada. Então, tem essa questão. Mas Elias, geralmente, era uma pessoa, você vê, não queria nem bater papo com Eliseu, andando. Eliseu querendo o manto e ele me deixa eu ir embora sozinho, parecia meio antissocial, uma pessoa fechada, né? Tem uns personagens da Bíblia assim que a gente fica imaginando a cara deles, né? Gente chata, estranha, mas eram... Davi, gente. Não, eu quero saber o de Davi. Só... Davi, o que vocês acham? Alguém que ficava... A Thaís falou fleumático. Vocês acham que Davi tinha alguma coisa de fleumático? Olha o fleumático matando o urso, leão. Até porque você derramou muito sangue. Eu acho que Davi, eu particularmente, eu acho que ele era sanguíneo e tinha um lado melancólico também, né? Que ele tinha essa introspecção de se avaliar, sonda, meu Deus, conhece o meu coração, né? E era uma pessoa que ficava lá, pastoreando as ovelhinhas e já pegava um papel para compor um poema. Então, era essa pessoa que explorava muito as emoções, né? Mas, ao mesmo tempo, na hora de pegar a espada, saía para a guerra e não tinha medo de nada, né? Tanto que ele era tão sanguíneo, o que ele fez? Olhou da janelinha da casa dele a mulher do vizinho e não pensou duas vezes, né? Agia sem pensar, coisa de sanguíneo, né? Que só reflete depois, né? Mais algum personagem? A Marlene vai falar. Estou viajando aqui nas ideias. Não vou falar sobre personagem, mas assim, eu vou falar sobre um termo secular que é muito usado hoje. Eu não sei quando que ele surgiu, mas cabe a inteligência emocional nesse assunto, que o mundo fala muito hoje sobre isso, né? Para você trabalhar numa empresa, desempenhar uma função, lidar com as pessoas, precisa ter a inteligência emocional. Aí é onde a gente para pensar como nada é novo, porque a Bíblia ela é completa em todos os assuntos, né? O que vocês acham que a Marlene falou? Acho que a inteligência emocional é o domínio próprio. Exatamente, só usou um nome novo, né? Mas é o que a Marlene mesmo concluiu, que o que de repente a psicologia está entendendo hoje de inteligência emocional é o que a palavra de Deus ensina há mais de 2000 anos, né? Aliás, muito mais, porque Provérbios já ensinava sobre isso, né? Como que a gente trabalha as relações, como é que a gente reage. Acho que tem muito a ver também com aquele teste que foi feito anteriormente das múltiplas inteligências. Né? Ali nas múltiplas inteligências mostra aquela pessoa que tem o lado da interpessoal, intrapessoal. Então, é a pessoa que tem facilidade de se relacionar com as outras pessoas, de se autoavaliar. Então, acho que a combinação dos temperamentos com as múltiplas inteligências é o que as empresas esperam, né? Da inteligência emocional. E a gente que tem os frutos do Espírito, né? Se a gente manifestar o fruto, né? A questão é essa, né? Mas alguém quer fazer um comentário? Eu queria saber de vocês. Vocês querem ir para as salas? Ou vocês querem continuar aqui, a gente faz uma roda? Como que vocês preferem? Que a gente já está partilhando, né? O que vocês preferem? Quem quer ir para a sala? Levanta a mão. Quem quer ir para a sala? As sanguíneas levantam a mão. As fleumáticas ficam tudo esperando para ver o que vão decidir. As melancólicas ficam chateadas porque as sanguíneas levantaram a mão e ninguém representou a posição da fleumática, né? E vira isso. E a colérica está com raiva, porque ela planejou um negócio, todo mundo agora
O que vocês querem? Vocês querem ficar? Aí a gente só reconfigura aqui, faz uma roda para Ai, vamos ter que ficar então? Então vamos. Vocês querem continuar assim ou quer abrir um círculo? Ó, como tem múltiplas ideias, vamos fazer um círculo então. Tem que ter alguém tem que decidir. Vamos fazer um círculo. Aí quem quiser bebe uma água.